Esquecerão o Deus que o gerou. 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 Quando nós esquecemos de Deus, nós saímos procurando muitas coisas para colocar no lugar dele, no nosso coração. Porque o homem, ele nasceu para viver as coisas de Deus. Deus os fez a sua imagem e semelhança. E tudo de Deus está em nós. Deus coloca tudo para que nós nos alimentemos da sua graça. Porque o homem nasceu para morar no céu. Aqui é o jardim do céu, um pedacinho do jardim do céu, né? Cada lugar que a gente vai, a gente vê tantas belezas, né? Tantos lugares bonitos, maravilhosos, que a gente anda, tantas coisas saborosas que a gente todo dia pode experimentar, né? Que a gente passa. Há tantas frutas maravilhosas no nosso país que a gente alimenta, comida, tantas coisas gostosas que tem, tantas casas que a gente vai, aí fala, nossa, mas que casa gostosa, né? Casa maravilhosa. Tantas mães que fazem tantos quitutes, né? Salgados, fazem doces maravilhosos, bolos. A gente entra em cada casa que tem tantas coisas maravilhosas. Tem muitas casas, né? Famílias maravilhosas. Tem muitos pais maravilhosos, mães maravilhosas, filhos maravilhosos. Por quê? Porque escutam a Deus, vivem em Deus. Às vezes até dão uma balanceada, sofrem, né? As intempéries da vida, mas também vence, porque permanece unido, está ali juntos. Sofrem juntos, lutam juntos, mantêm um perto do outro, porque um vai solidificando o outro, vai dando sustentação, né? Desde cedo a gente aprende a rezar, né? Desde cedo. As mães mais sábias vão ensinando as crianças desde pequenininho. Porque se deixar crescer, a gente já começa a ter dificuldade depois de rezar. Qual que é a grande dificuldade de rezar? Porque muitas mães não ensinaram quando era criança. O pai não ensinou o filho a rezar. Então, muitos poucos pais tiveram a paciência de ensinar para o filho a amar a Deus. Ou viver em Deus. Ou colocar Deus ali como centro da sua casa. Meu filho, tudo que nós temos é de Deus. Você é um presente de Deus para mim, né? Imagina se o pai, já no começo, quando a criança ainda é pequenininho, começa a falar, olha, Deus mandou você para mim de presente, né? Mandou você, minha filha, você, meu filho, Deus colocou aqui. Eu e sua mãe decidimos em Deus gestar você. Por isso, aonde você for, a bênção de Deus vai estar com você. Seria ótimo, maravilhoso, porque a gente ia crescer sabendo que Deus está tomando conta da nossa vida e nos dando segurança. Por isso tudo que nós temos em casa é Deus que faz com que chegue o almoço, a janta, o arroz, o feijão, toda a comida, toda a roupa. Está vendo essa roupa que você está vestindo? Foi Deus que nos deu força para trabalhar e colocar para você. Então, aquela criança, aquele jovem, ele ia crescer alicerçado nisso. Por isso, o Evangelho de hoje está dizendo que é como um grão de mostarda. Uma sementinha que vai plantando no coração do jovem, da criança, e que vai crescer, e vai tornar uma árvore frondosa. E todos vão se aninhar nesta graça, neste amor. Porque o que Deus faz? Deus é amor. João 4:8 vai dizer, Deus é amor. E a pessoa vai aprender a viver este amor com o Pai
Por que nós temos dificuldade de amar nosso pai e nossa mãe? Porque a quantidade de amor que está no nosso coração às vezes é muito pequena. Nós não alimentamos deste amor. Alimentamos de coisas, de outros objetos, às vezes até de intelectualidade, sabemos matemática, física, geografia, inglês, francês, sabemos química, física, conhecemos biologia, conhecemos de genética, mas não conhecemos de amor. Esse só Deus pode pôr. Você não vai achar em outro lugar. Não vai achar no boteco, não vai achar perdido na rua, não vai achar aí nos lugares, em outros lugares você não vai achar. Você pode encontrar com pessoas que tenham o coração amoroso. Só no coração do homem. Não vai encontrar. Você não vai comprar, você não vai adquirir na lojas objetos para comprar. Não vai adquirir amor ali. Não tem como. Só quando nós vamos na casa do Pai, que ali a gente aprende. É aqui, no santuário de Deus, na casa de Deus, que nós aprendemos a fazer isso. E é assim que a gente alimenta, né? Por isso ele está dizendo, da primeira leitura de hoje, que se nós não alimentamos este amor, se nós não colocamos Deus, se nós não deixamos que esta menor semente, aquela pérola preciosa que a gente encontra, vende tudo e compra. Porque sabe que ali, se eu adquirir, ela vai me dar a graça de viver tudo o que eu preciso da minha vida. As outras coisas tornam supérfluas, tornam passageira, roupa, calça, camisa, carro, tudo é passageiro. Tudo passa. Casa, antigamente você construía uma casa, durava anos, não era assim? Não estragava muito. Agora você faz uma casa novinha. Você vai lá, constrói uma casa nova. Ela, tudo que está hoje, o ambiente, a temperatura, que está se elevando cada ano, por mais que a casa, o cimento for bom, por mais que a alvenaria for boa, os tijolos, a ferragem, a estrutura, o pedreiro pode caprichar, mas 10 anos começa a cair o reboco. Já começa a trincar, porque cada dia mais a temperatura muda. Antes passava na nossa rua bicicleta, carroça, cavalo, agora passa caminhão pesado, né? Então tudo ajuda a ruir as nossas coisas, né? Antes as coisas passava um carro de vez em quando, agora passa toda hora carro um atrás do outro, balançando, aqui vai socando aquele lugar, as casas começam a ter a estrutura, tudo. Pouco tempo, as casas estão tudo meio trincadas, mas por que aconteceu? Eu mandei fazer uma casa boa, maravilhosa, e de repente a casa está caindo no reboco. Você não sabe por quê? Por quê? É o que está dizendo, as coisas estão mudando, e eu preciso atualizar minha vida, e Deus faz com que eu atualize nele, porque senão eu não vou me tornar um cinto podre, vai falar a primeira leitura de hoje. Quantas pessoas que vão abandonando a Deus, vai virando o quê? Um cinto podre. O cinto lá, né? A pessoa, os homens que precisam, eu preciso de um cinto para amarrar aqui, porque senão a calça cai. Então eu preciso, a minha segurança da minha calça está aqui no cinto. Né? Ela aprende, eu ando com segurança, porque senão eu tinha que andar segurando, né? O dia inteiro. Eu ia perder uma mão. A mão ia ficar inútil, as mulheres também. Imagina todo mundo segurando a calça. Ao que a gente soltasse, caía. Ia ser complicado. Nossa vida. Né? Então, a segurança, ele está dizendo, Deus é essa segurança. Se nós abandonamos, nós ficamos ruindo em diversas situações. O homem que vai deixando Deus e abandonando a sua fé, ele vai colocando outras coisas. Uma pessoa que vira alcoólatra é uma pessoa, o quê? É um cinto podre na vida. Não é? Como é difícil você mexer com uma pessoa que está viciada, bebendo o dia inteiro e perde, não consegue mais trabalhar, não consegue mais conviver com a família, anda o dia inteiro, vira um cinto podre. Por quê? Deixou-se dominar pelo mal. Assim, a pessoa viciada em droga vira um cinto podre. Para que serve?
torna-se inútil para a sua família, inútil para os seus amigos, inútil para a sociedade. Por quê? Além de tudo, inútil para si mesmo. Pior é para a gente, né? Pessoa que torna dependente, né, de qualquer outra coisa, seja de jogo. Uma pessoa que torna viciada em jogo. Como é triste, a pessoa passa a noite inteira, perde dinheiro, no outro dia não consegue trabalhar e vai perdendo a vida. Olha, um jogo, seja jogo de qualquer coisa. Tem gente que larga de trabalhar para ficar jogando dominó, baralho, qualquer outro tipo. A pessoa passa naquelas máquinas de caça-níquel lá, que é tudo viciada, manipulada, que todo mundo sabe que é desonesto, fica ali jogando. Ou vai lá para o bingo, vai jogar. Então, olha, torna uma pessoa inútil, um cinto podre. Também, às vezes, se nós começamos a deixar dominar pela ira, pela raiva, a gente vai tornando, muitas vezes, uma pessoa intratável, que machuca, que fere, que destrói, que as pessoas não têm prazer, fica como um cinto podre. Nossa Senhora, não dá nem para chegar perto. Olha de longe, pergunta para o outro, como é que está fulano hoje aí? Né? Ah, não vem não, que negócio que está feio. Olha, que tristeza, tem que ligar para saber como é que está. Às vezes a pessoa liga, como é que está a mãe hoje aí? Dá para a gente ir aí almoçar? Não vem não, com o negócio que o barraco hoje está quebrado, meu amigo. Né? O barraco hoje caiu aqui em casa. Olha, que tristeza, né? Fica, olha, um cinto podre. Se a gente deixa dominar pelo mal, vira um cinto podre para todo mundo. Não serve de segurança para ninguém. Tem que ficar ligando para saber como é que está. Perguntando como é que está o pai hoje. Ih, menino, o pai hoje está azedo. Não vem, não. Se você vir hoje aqui, você vai decepcionar. Então, a pessoa tem que ficar ligando para saber como é que está o cinto do outro. Né? Como é que está a vida do outro. Olha que tristeza. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é muito linda, vai dizer disso para nós. Ela vai enriquecer. Eu gosto muito quando fala disso. Aos senhores, né? Porque às vezes a gente deixar, a nossa vida a gente fica azedo, cedo. Tem muitos jovens azedo. Tem menina com 14, 15, 18 anos, azeda. Tem menina que casou agora, está com 20 e poucos anos, está azeda já com o marido, azeda. Tem mulheres, tem rapazes que está com 20 e poucos anos, azedo, chega em casa azedo. Com a esposa, com os filhos, casou, tem um filho só, e já acha uma dificuldade, tudo. Mas quando para na internet, quando para na televisão, quando para diante de uma garrafa, quando para diante de um churrasco, não tem azedo de jeito nenhum. Mas para tratar o outro é azedo. É azedo. Não é assim? Para conversar é azedo. Meu amor, como é que você está? Meu amor, cansado, trabalhei o dia inteiro, aí senta na televisão lá. Para assistir alguma coisa não está azedo, mas para conversar. Ah, mas na hora que quer aquilo, aí não está azedo. Né? Não está azedo. Essa hora não tem ninguém azedo. Então nós vamos vendo. Na hora que precisa do outro, de um favor, de uma caridade, de uma generosidade, aí ninguém está azedo. Aí chega todo sorrateiro, né? Sorridente, olha os dentes. Quando está interessado em alguma coisa, seja o homem ou a mulher, porque o amor de Deus não faz isso, não faz a gente fingida. Mas está dizendo aos mais velhos que eles devem agir conforme a doutrina de Deus. Eles têm que ser exemplo, porque eles já tiveram uma experiência maravilhosa, já passaram por todas as tribulações, já passaram, às vezes já fumaram, já beberam, já passaram por embates difíceis. Eles deveriam servir agora. Eu estou maduro, eu posso servir de exemplo para o meu filho, para minha filha, para minha esposa. Posso servir de exemplo para o meu esposo, que é a esposa que está madura. Nós podemos servir de exemplo para o nosso vizinho, para a nossa vizinha. Para aqueles que ainda estão começando a vida, nós vamos ter a serenidade de ensinar eles a vencer sem briga, sem confusão, sem guerra, sem violência. Porque se eu fiz, eu me arrependi. Se eu fui intratável, agora eu estou arrependido. Se eu fui desonesto, eu estou arrependido. Por isso que está dizendo, os homens mais velhos, sejam sóbrios, graves,
prudentes, fortes na fé, na caridade e na paciência. Não é para xingar, não é para gritar com o outro, não é para ofender. Isso é cinto podre. Não serve de exemplo para ninguém. Mas Deus está pedindo que nós sejamos fortes, prudentes, pacientes, sóbrios. Na hora de abrir a boca, vai abrir para edificar a vida. Assim também as mulheres de mais idade. Mostrem no seu interior uma postura santa. Não sejam maldizentes nem intemperantes, mas mestras dos bons conselhos. A hora que vai abrir a boca é para aconselhar. Minha filha, olha, eu fiz isso com seu pai, não deu certo. Se você fizer isso com seu marido, vai dar errado também. Olha, desse jeito, nossa casa não vai ruir. Se eu pego vocês e bato todo dia, o que vocês iam virar? Virar meu inimigo. Se eu xingo, a mãe xinga todo dia, o que os filhos vão aprender? Xingar, gritar, sapatear. Está dizendo isso, que as mais velhas sejam bons, que saibam ensinar as jovens a amarem seus esposos, a cuidar bem dos seus filhos, serem prudentes, castas, cuidadosas, bondosas, submissas na palavra de Deus e não desacreditada. Que os jovens exortem também os moços e moças a serem morigerados, mostra atitude, modelo de bom comportamento, na integridade, na gravidade, na linguagem, irrepreensível para com seus adversários, que sejam servos, que saibam trabalhar com sinceridade, com verdade, com honestidade. Está aqui a carta de Tito 2, versículo 1 seguinte, mostrando como que devemos comportar a nossa vida, sermos mestre e modelo, e não cintos podres para o outro. Nós não podemos mais ser podridão para ninguém, nem exemplo de podridão, de miséria, de descaso, de humilhação, de briga. Isso não serve para ninguém, isso não edifica nada. Mas ele está dizendo, eu digo aos anciãos, não repreenda com aspereza, mas como um pai aos moços, como um irmão a eles, as mulheres de idade como mães, as jovens como irmãs da pureza. Por isso é necessário que a gente faça isso, porque nós vamos colocar semente do reino de Deus assim no coração do outro, e eles vão tornar o quê? Fecundos, cheios de graças. Por isso ele está dizendo, já que vocês querem viver esta riqueza, ame igualmente. Feliz o homem que suporta a tentação, depois de sofrer a tentação, sofrer a provação, receberá a coroa imperecível de Deus, que prometeu aos que amam. Ninguém, quando for tentado, diga, é Deus que me tenta. Deus é inacessível ao mal, Ele não tenta ninguém. Ele não tenta. Está aqui Timóteo dizendo, a primeira carta de Tiago, Tiago 1, versículo 14, 13, vai dizer, Deus não tenta ninguém, mas cada um é tentado pela própria concupiscência que atrai e alicia. A concupiscência é um pecado que foi gerado no meu coração e que vai dominando a minha vida, vai dominando o meu ser, meus pensamentos, meus desejos, a minha boca, o meu sentido, minha vontade. Domina o meu escutar, porque a pessoa fica interessada só em coisas que não prestam. Mas aquele que está em Deus não se deixa aliciar pelo mal, mas torna modelo e exemplo. A senhora, a mãe, por isso que às vezes o casamento está difícil. Porque se a mãe fala mal, porque tem mãe que fala mal, porque eu não sei porque eu casei com seu pai, não presta, sem vergonha, é um safado, ele briga, ele xinga, não sei porque que eu casei. Aí a filha que escuta isso, minha filha, homem não presta. Aí, olha de onde saiu a boca.
Essa filha, quando vai namorar, como é que ela vai namorar? Achando que todo homem é igual ao pai dela, não presta. Se o pai também fala para os filhos: ai, meu filho, eu não sei porque eu casei com a sua mãe. Ai, mas mulher é tudo igual, farinha no mesmo saco. Não sei, não, olha, é burrice casar. Aí depois, aquele rapaz vai casar com o quê? Ele vai achar que todas as mulheres são iguais. Já vai para o casamento pensando que ele vai ter que massacrar aquela mulher que ele vai casar. Aquela mulher que também já veio de uma família, a mãe falou mal do marido. Aí o que acontece? Ela vai casar, já vem com pedras, porretes. Ai, porque se ele fizer o que o meu pai faz com a minha mãe, eu mato ele. Olha, já vai para matar, não é para casar. A gente não sabe. E às vezes o rapaz fala: eu não vou casar nada, vai morar com outro. Porque a mulher não presta. Esse rapaz vai querer casar? Às vezes não. Mas quem colocou no coração dele? Às vezes dentro de casa. E é triste para a gente, filho, quando vê um pai falar mal da mãe, a mãe falar mal do pai. Depois, de noite, os dois entram para o mesmo quarto junto. A gente não sabe qual que é mais sem vergonha. Em que lado que a gente fica da história? Qual o lado da história que você ficaria? Se o pai fala mal, se a mãe fala mal, de que lado da história que você fica? Você vai acreditar nessas duas pessoas? Aí os filhos começam a não acreditar mais na família dele. É o que nós vemos esse final de semana. Graças a Deus que muita gente veio aqui fazer uma reciclagem, porque precisa. Porque cada encontro de casais é para fazer uma reciclagem, para a gente colocar as coisas no lugar. E hoje Deus está tocando, mostrando mais uma vez como que nós precisamos não ser mais cinto podre para o outro. Põe a mão no seu coração. Eu não sei quais as atitudes que você tem tido, mas hoje o Senhor nos mostrou como ser filhos amados de Deus. Como colocar no coração do outro a graça, a alegria, a paz, educar, formar, capacitar. Porque da nossa boca deve sair isto. Nós te pedimos agora, Espírito Santo, esta graça para nós, para a nossa vida. Que no dia de hoje nós possamos nos enriquecer. E quando nós abrimos a boca para fazer com que o outro experimente, que ele seja capaz, que nós o capacitamos para vencer tudo isso que às vezes nós nos tornamos para o outro, cinto podres, motivo de escárnio, de desprezo, de humilhação. Mas queremos agora, no dia de hoje, como o Senhor está nos pedindo, se antes eu reclamava, xingava, se eu fui desonesto, se eu me viciei, que o Senhor lave para que a nossa vida agora seja uma vida nova em Ti. Se tem misérias no meu coração, se eu alimentei isso no coração de alguém, purifica-nos, Senhor, agora nossa boca, nossos olhos, nosso sentimento. Purifica o nosso coração, todo o nosso entendimento, para que no dia de hoje, quando estivermos na nossa casa, diante do sofrimento, diante das humilhações, que nós vamos ensinar o outro a viver em Deus, a ser de Deus. Te pedimos este dia de hoje, Senhor, que nos liberta de todas estas misérias, toda a miséria que está no nosso coração. Queremos te servir, queremos ser família de Deus, a casa abençoada, família abençoada, família em que Deus habita e mora. Obrigado, Senhor, por toda a riqueza que coloca no nosso coração. CançãoNovaPlay.com. Assine já!